Já parou para pensar como nosso rosto é incrível? Com apenas alguns músculos, conseguimos dizer: estou feliz, não gostei disso, ou até mesmo me ajude. Tudo sem dizer uma palavra. As expressões faciais, às vezes, acabam dizendo mais do que as nossas próprias palavras. Agora imagine que, de repente, uma parte do seu rosto não responde mais. Você quer sorrir, mas não consegue. Quer piscar, mas um olho fica parado. Isso é o que acontece na paralisia de Bell, uma condição que ocorre quando o nervo facial, responsável por controlar os músculos de um lado do rosto, sofre uma inflamação ou compressão. O resultado? Os sinais que deveriam chegar aos músculos ficam travados e a gente perde temporariamente o controle dessa parte do nosso rosto. Parece assustador, mas calma aí, não é o fim do mundo. Hoje, a gente vai entender como e por que isso pode acontecer, de um jeito simples e científico. Então, pode abrir um sorrisão, ou pelo menos tentar, e bora conhecer um pouco mais sobre a paralisia de Bell. Tudo começa quando o vírus entra no corpo pelo nariz ou pela boca. Pode ser depois de um espirro de alguém infectado, por exemplo. Já dentro do corpo, ele precisa encontrar uma célula para se hospedar. O vírus, ele utiliza umas chavinhas especiais que o ligam à célula. Essas chavinhas são chamadas de proteínas de ligação, e elas se encaixam perfeitamente nos receptores da célula. Agora que está conectado, é envolvido pela membrana da célula e engolido por ela, como se fosse um pacotinho especial. Dentro da célula, viaja pelo citoplasma, que é como uma grande piscina cheia de nutrientes e proteínas. Seu destino final? O núcleo. Depois que o vírus chega ao núcleo da célula, ele entra em um estado de latência, como se estivesse hibernando, aguardando o momento ideal para se reativar. E o vírus, ele é esperto, fica esperando o momento de vulnerabilidade do nosso organismo, como uma gripe recente ou até mesmo um pico de estresse, que comprometem o sistema imunológico. O período lítico da paralisia de Bell é caracterizado pela reativação do vírus, com a replicação viral ativa e a agressão direta ao nervo facial, culminando em inflamação e danos às fibras nervosas. O processo de replicação viral envolve a expressão de genes virais em etapas coordenadas. Primeiramente, ocorre a transcrição dos genes virais que preparam a célula para a replicação do DNA viral. Em seguida, acontece a produção de proteínas virais, seguidas de montagem das partículas virais. Esse ciclo replicativo culmina na formação de novas partículas virais, que são liberadas das células nervosas, causando danos celulares e amplificando a infecção. Depois que o vírus HSV1 se reproduz na célula nervosa e sai da hospedeira, ele começa a infectar novas células. Nesse momento, o sistema imunológico entra em ação para conter o vírus. As células danificadas liberam sinais de alarme chamados DUNPs, citocinas pró-inflamatórias, que o alertam o sistema imunológico. Essas citocinas aumentam a expressão das moléculas de adesão nos vasos sanguíneos, facilitando a entrada de células de defesa. Essas células, elas rolam na parede dos vasos, fixam no endotélio e, guiadas por quimiocinas, atravessam o endotélio até o local da infecção. Os linfócitos T e as células NK eliminam as células infectadas de duas formas, liberando perforinas e granzimas, que formam poros e induzem a apoptose, ou ativando as vias Fas ligante, que inicia a cascata apoptótica via caspase 8. Em ambos os casos, a morte celular inicia quando as caspases ativadas degradam as proteínas do citoesqueleto, fragmentam o DNA e reorganizam a membrana celular, formando os corpos apoptóticos que são engolidos por macrófagos. Embora essa resposta seja eficaz no combate ao vírus, a inflamação gerada pode causar danos colaterais, como a desmielinização do nervo facial. Agora, vamos entender o que é a bainha de mielina para facilitar a compreensão do tema. A mielina é uma camada lipídica que envolve os axônios dos neurônios, funcionando como um isolante que garante a transmissão rápida e eficiente dos impulsos nervosos. Quando falamos em desmielinização, estamos nos referindo às alterações que comprometem a funcionalidade dessa estrutura essencial. Quando a bainha de mielina é danificada, os impulsos nervosos saltatórios, que normalmente saltam de um ponto ao outro para assegurar que haja velocidade e eficiência, ficam prejudicados. Isso pode tornar a transmissão mais lenta, ineficaz ou até mesmo interrompê-la completamente. No caso da paralisia de Bell, a desmielinização dificulta a condução dos impulsos nervosos que deveriam chegar aos músculos faciais. Com isso, os músculos deixam de responder aos estímulos adequados, resultando na paralisia que conhecemos. A paralisia de Bell envolve diferentes áreas da saúde. A educação física pode investigar o papel do movimento na funcionalidade muscular e bem-estar. A fisioterapia foca na recuperação e mobilidade. Nutrição estuda a influência de alimentos nos processos inflamatórios. Psicologia aborda os impactos emocionais e psicológicos. E a terapia ocupacional analisa adaptações para atividades diárias. Agora você já sabe o que acontece em nosso corpo durante a paralisia de Bell. Para mais conteúdos como este, não deixe de ver os nossos outros vídeos do canal. Até mais!